Muito bem, meus irmãos, saudações. Padre Cícero falando. Então, eu queria fazer esse vídeo como um último de orientação para as nossas turmas de Crisma nesses tempos. É muito importante estarmos bem conscientes, né, bem orientados a respeito desse acontecimento, o Crisma recebido. E né, durante a celebração do Crisma, vários receberão também a primeira comunhão. E nesses tempos passados, várias pessoas já foram batizadas também para estarem em condição, né, já de receber a comunhão e a crisma logo logo. E o que isso tudo significa na nossa fé, na nossa vida cristã? É justamente isso que significa a fé, a vida cristã, sendo buscada e vivida, né, sendo recebida verdadeiramente. Então eu quero colocar algumas coisinhas aqui da palavra de Deus, né, da palavra da igreja, da doutrina da igreja, para, né, fecharmos esse tempo de preparação, né, para a crisma, primeira comunhão, aqueles que foram batizados, meus irmãos, aqueles que são catequistas, que se tornem mais capazes, né, de catequizar, de evangelizar, de conduzir as pessoas para as graças, né, a fonte da graça de Cristo através do sacramento. O sacramento é a presença de Cristo nos dando a sua graça, né? É isso, o sacramento é isso, meu irmão. Vamos lembrar disso. O que é o sacramento? O batismo é um sacramento, o casamento é um sacramento, o matrimônio, né? A comunhão, a missa, né? Um sacramento, a crisma é um sacramento. O que é sacramento? Pelo amor de Deus, isso não pode mais ter confusão na nossa vida. O sacramento são sinais visíveis de uma realidade invisível. Né? Os sinais visíveis do sacramento são aquilo que a gente vê. E a realidade invisível é o que? É Jesus agindo na nossa vida, nos santificando, nos salvando, nos conduzindo à eternidade, né? Nos dando força para superarmos o mal, o pecado. Então, sacramento é o sinal da presença de Jesus. É a presença mesmo, é Cristo mesmo agindo na nossa vida, nos santificando, nos fortalecendo, nos alimentando, nos salvando, nos conduzindo à eternidade pelas vias desse mundo. Muito bem, e aí então nós já sabemos, né, o Evangelho de Mateus, de Marcos, Jesus diz, anuncie o Evangelho a toda criatura, fazer que todos se tornem meus discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem a observar aquilo que eu vos ordenei. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então a importância do batismo para a nossa salvação está no próprio Evangelho, na própria palavra de Deus. Por isso o batismo não é um sinal de pertença a uma instituição religiosa, mas uma pertença a Cristo, uma pertença a Deus, filiação divina. Nos tornamos herdeiros da eternidade pelo batismo. Isso é confirmado e consumado no crisma, né? No dia do crisma. Em idade já adulta, a pessoa vai e recebe o santo crisma. É isso. E depois vamos nos alimentando pela hóstia consagrada na nossa caminhada da vida rumo ao reino dos céus. É assim que a igreja nos ensina, né? Batismo, confirmação e crisma. São lançados os fundamentos da vida cristã. Os fundamentos da vida cristã, por isso os sacramentos de iniciação, batismo, confirmação e crisma. É importante perceber que existe aqui uma unidade necessária, né? Precisamos estar buscando, não só ficar no batismo, não só ficar na primeira comunhão, na comunhão, mas buscar a confirmação, né? A consumação e a perfeição da vida cristã, da iniciação cristã, pelo crisma, né? Pelo óleo do crisma, pelo sacramento do crisma. Então, vamos lá, os fiéis de fato renascidos no batismo, é necessário perceber essa importância. Os fiéis de fato, isso aí é o Catecismo da Igreja Católica, número 1212, né? 1212. Os fiéis de fato renascidos no batismo são fortalecidos pelo sacramento da confirmação. Renascem no batismo, renascem como filhos de Deus, livres da mancha do pecado original, são fortalecidos pelo sacramento da confirmação, força divina, depois a gente vai ver mais sobre isso, e depois alimentados, nutridos pelo alimento da vida eterna na Eucaristia. Então,
por efeito desses sacramentos da iniciação cristã, estão em condição de saborear cada vez mais os tesouros da vida divina e progredir até alcançar a perfeição da caridade. Estão em condição, mas não estão já perfeitos. Tem gente que acha que pelo simples fato de ter recebido o sacramento já está perfeito. Não, meu irmão, você recebeu a graça, mas você é livre para responder aquilo ali. Por isso que é necessário a caminhada na igreja continuar, a caminhada na comunidade continuar, a caminhada da oração, a caminhada da palavra de Deus, a caminhada da busca dos sacramentos, a caminhada de esforço, de fidelidade, de renúncia do mal, de renúncia do pecado. Então, no entanto, com esses sacramentos, batismo, confirmação e Eucaristia, estamos em condição de saborear cada vez mais os tesouros da vida divina e de progredir até alcançar a perfeição da caridade. Muito bem, mais uma vez, os fiéis renascidos pelo batismo, fortalecidos pela crisma e alimentados, nutridos pelo alimento de vida eterna, que é a Eucaristia. Vamos lembrar disso. A Eucaristia, a hóstia consagrada, não é a partilha de um pãozinho da comunidade com o irmão. É o alimento de vida eterna, que nos une entre nós e que nos junta a Cristo, que nos cristifica a cada dia. Muito bem. E aí, antes de entrar aqui na palavra da igreja, que fala sobre especificamente o sacramento da confirmação, sacramento do batismo, então, Jesus fala no Evangelho que ide e anunciar e torne todos os meus discípulos batizando, quem não crê e for batizado será condenado, né? Quem não crê e não for batizado será condenado. Muito bem, mas aqui fala da crisma então. A crisma nós pegamos em primeiro lugar aqui em Atos dos Apóstolos, quando Jesus promete. Os apóstolos, discípulos queriam saber, Senhor, e agora que vais estabelecer a realeza para Israel? Eles estavam ainda preocupados nas coisas desse mundo. Como muitos da igreja, quando falam, quando pregam e quando falam dos sacramentos, resume a nossa fé a uma vivência social, né? Mesmo o atendimento, né, das necessidades dos pobres, etc. Meu irmão, isso é uma via, isso é um caminho, mas não é o final, não é o ponto de chegada. O ponto de chegada é a vida eterna. O ponto de chegada é uma realidade supraterrena, né? Além da vida, além da terra, além do mundo, né? Então, eles perguntam isso, se agora, Senhor, que vai estabelecer, que vai trazer paz para esse mundo. Nós não vamos ter paz nesse mundo, meu irmão. Aqui será sempre luta do bem e do mal. E agora nós estamos vendo isso muito fortemente. Nesses tempos, muito fortemente, nós estamos vendo isso. A mentira e a verdade, a luz e as trevas, os filhos do demônio e os filhos de Deus, né? Os filhos do Evangelho, os filhos do reino de Deus. Muito bem. Perguntam então isso, Senhor, e agora que vai estabelecer? E Jesus diz, não convém a vocês saberem os mistérios de Deus, né? Conhecer os tempos e as circunstâncias que o Pai definiu em sua própria autoridade. Vocês apenas precisam estar preparados. Vocês não precisam saber como é que vão acontecer as coisas, quando é que vai ser o fim do mundo, qual o significado de tudo que acontece, porque isso está fora da vossa capacidade de compreensão. Apenas vocês precisam estar cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da graça, da força de Cristo. É isso que vocês precisam. Por isso ele diz, mas receberão a força do Espírito Santo, que descerá sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os extremos da terra. Então não precisa compreender muito o que está acontecendo, já apenas perceba, seja capaz de perceber os sinais dos tempos, seja capaz de perceber, né, os acontecimentos, a história que nos chama a assumirmos a nossa identidade cristã e recebam essa força. Vocês receberão a força do Espírito Santo, que descerá sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os extremos da terra. Ser testemunha de Cristo, é isso que importa. E só podemos ser testemunhas de Cristo se tivermos marcados e cheios do Espírito Santo. Marcados pelo Espírito Santo, cheios da sua presença, cheios da sua graça. No batismo, na Eucaristia, nos alimentando do corpo e sangue de Cristo, o milagre do Espírito Santo, e na crisma, recebendo o próprio Espírito Santo, o dom de Deus. O bispo vai dizer, por este sinal, fulano, por este sinal, receba o Espírito Santo, o dom de Deus.
por este sinal, receba o Espírito Santo, o dom de Deus, e você vai dizer amém, e o bispo vai dizer a paz esteja contigo, e você vai dizer contigo também. Pronto. Ali, você abrindo o coração, tua alma, você estará recebendo a força do Espírito que te marca para suportar todas as coisas que vierem pela frente. Muito bem, e aí nós vamos observar, né, nos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, que é isso que vai acontecendo, a fidelidade dos discípulos, a luta, né, contra as situações que vêm contra eles, não é? E vão superando as perseguições e etc. Depois, meus irmãos, o Espírito Santo inicialmente veio dessa forma, né? com essa, apenas ele precisou de que as pessoas tivessem a fidelidade, né? A obediência a Cristo. Cristo diz, fiquem em tal lugar, fiquem unidos, fiquem juntos, fiquem na comunidade, até eu realizar a promessa que eu fiz, e enviar o Espírito Santo sobre vocês. Então eles obedeceram e ficaram, permaneceram juntos em oração, meditando aquilo que Jesus tinha dito, a palavra de Cristo. E aí o Espírito Santo veio sobre eles e realizou essa grande obra de Pentecostes, se tornou todos discípulos de Cristo para dar testemunho de Jesus no mundo. Então é esse o objetivo, né, da crisma, e os sacramentos de iniciação, especialmente a crisma que completa, né, os sacramentos de iniciação. Depois a gente vai ver que esse gesto da vinda do Espírito Santo vai acontecer no capítulo 2, né, de Atos dos Apóstolos, e aí o Espírito vem, né, de forma livre, mas depois esse gesto sempre vem acompanhado de um anúncio da palavra e da imposição das mãos. Alguém impõe as mãos sobre alguém para que essa pessoa receba o Espírito Santo, e normalmente são os apóstolos. Os apóstolos, e aí esse costume passou, né, para os cristãos futuros, né? Os bispos, os padres fazem isso, dando o sacramento da confirmação, nos tornando então testemunhas da fé. Termino aqui com a palavra do catecismo, né? Catecismo da Igreja Católica, que diz assim, no número 1285, o sacramento da confirmação. Aliás, não, peraí um pouquinho. Sacramento da confirmação. Muito bem, pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à igreja. Por isso eu estou dizendo para vocês, não dá para simplesmente dar a crisma para todo mundo, como se fosse uma farra, uma coisa assim, social, não. Tem que ver quem é que está realmente disposto a assumir a identidade cristã, a fé cristã, o compromisso com a igreja, o compromisso com sua comunidade, o compromisso com o evangelho, o compromisso com Jesus, o compromisso com a verdade. Quem estiver imbuído desse desejo de assumir mesmo a sua fé, receberá a crisma. Quem está só por farra, pelo amor de Deus, tire fora. Tá, meus irmãos? Tire fora. Então aqui vamos lá. Pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente, a crisma, né? Vinculados mais perfeitamente à igreja. A gente é vinculado à igreja, né? Pertencer à igreja. Eu pertenço à igreja católica. Os fiéis são enriquecidos de força especial no Espírito Santo. Olha só, na crisma somos enriquecidos por uma força especial do Espírito Santo. E assim, mais estritamente obrigados à fé. Então, pela crisma, nós somos obrigados à fé, ou seja, nós temos que dar testemunho da fé cristã católica que recebemos. Somos soldados de Cristo, soldados da fé, para dar testemunho, para lutar com as armas da fé, com a oração, com a doutrina da igreja, com a palavra de Deus, com a força dos sacramentos, para poder anunciar Cristo no mundo e sustentar, né, a missão da igreja de evangelizar. Obrigados à fé. Como verdadeiras testemunhas de Cristo, devem difundir e defender a fé, tanto por palavras como por obras. Nos tornamos verdadeiras testemunhas de Cristo, ou seja, aqueles que estão dispostos a dar a vida, a derramar o seu sangue por Jesus. Quem não está disposto a dar a vida, derramar seu sangue por Jesus, não deve se aproximar de nenhum sacramento.
especialmente da Santíssima Eucaristia e da crisma, que é a confirmação da fé. Testemunhas significa ter à disposição de morrer, se for preciso, pela verdade, por Cristo, pelo Evangelho, pela Igreja. E devem difundir, espalhar, anunciar e defender por palavras e por obras a fé em Cristo Jesus, no seu Evangelho, na sua Igreja. Isso é ser crismado, isso é ser plenamente iniciado na fé pelo batismo, pela Eucaristia, pela Santa Crisma, pelo Santo Crisma, o óleo do Crisma, o sacramento da Crisma. Muito bem, meus irmãos, está aqui a nossa palavra. Vamos levar isso em frente, vamos levar isso a sério, porque é sério mesmo, é sério mesmo. Não podemos vacilar naquilo que estamos buscando e naquilo que carregamos dentro do coração. Deus abençoe a todos e que o dia da Crisma seja verdadeiramente um encontro com a graça de Deus, para todos aqueles que abriram o coração. Deus abençoe. Lembrando a todos ainda, se confessem assim que puderem. O padre não teve condição de receber todo mundo. Se confessem assim que puderem. Meus irmãos, precisamos confessar nossos pecados, para que a graça de Deus verdadeiramente haja e transforme a nossa vida. Amém.